Tem dia que a impostora vai querer bater na sua porta e vai falar que você não tá fazendo nada e tudo mais, mas siga firme, posta do mesmo jeito, mesmo desse jeito aí torto que tá saindo esse vídeo, com vários cortes pra tentar dar certo e não dá. E é isso. Só vamos. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Estão aqui os meus links para acessar o Oráculo do Corpo Contente, para marcar sessão, para entender o corpo. E é isso. Outono já chegou, a obra já começou, as folhas seguem caindo. E eu vou treinar, que eu já enchi minha cabeça de coisa. Fiz um curso de Ayurveda hoje, já vi vários vídeos sobre como melhorar no YouTube. Essas obras, tem obra de todos os lados aqui, tem obra pra lá, tem obra pra cá. Estão me deixando maluca, mas eu vou pôr meu fone, fazer a minha escrita diária matinal e depois treinar, certo? Depois trabalhar um pouco mais no computador e depois trabalhar na rua. Hoje o dia promete, o outono chegou. Antes aqui de começar a escrever, fiquei com vontade de vir falar sobre o que eu aprendi neste mini curso de Ayurveda que eu fiz hoje, né? Eu já tenho contato com a Ayurveda faz um tempo, acho que desde 2019, 18, que eu comecei a frequentar a casa do pai Otávio com a mãe Marina, que ela é mãe de santo e é astróloga, tanto que eu fiz o meu mapa védico, né, da astrologia védica, que é muito legal, é um guia muito presente na minha vida. E nas aulas, né, eu fiz estudo do desenvolvimento mediúnico e dentre as aulas, né, a linha de condução, de raciocínio da mãe Marina envolve muito do espiritismo, envolve a Ayurveda, para levar, né, para ter a espiritualidade como um ponto na saúde mesmo. E aí fiz o teste dos doshas, né, que ela deu ludicamente na aula, porque quando ela vai explicando, a gente já vai se percebendo, né? Se você tem um pouquinho de percepção, de autopercepção, você sabe quais os seus doshas predominantes. E aí, nessa aula que eu assisti hoje, eu não me lembro da mãe Marina falar isso, mas eu acho que ela falou, que são palavras que eu já tinha escutado, né? Mas a gente sempre lembra dos doshas do corpo, que são os 3 doshas do corpo, que são o Vata, Pitta e o Kapha. Mas tem 2 doshas da mente, que é o Rajas e Tamas. Então são 5 doshas no total. Tem 3 do corpo e 2 da mente. Vou falar aqui brevemente, tá? Uma estudante passando conhecimento para você. Espalhando aí o conhecimento, a palavra da Ayurveda. O dosha Vata, ele é responsável pelo movimento. Então, ele tem como elementos o ar e o éter, né? O éter é essa coisinha, assim, o invisível, né? O éter é o invisível. E o ar também, né? Tá ali, movimento é uma coisa mais sutil, é uma coisa mais... Sabe assim? Essa sensação, consegue sentir? O Pitta é o dosha da transformação. E o que transforma, né? O que faz esse movimento que eu tô fazendo com as mãos? É o fogo. Então, os elementos de Pitta são fogo e água, né? Que a água também pode fazer esse movimento. E o Kapha é o dosha da estrutura, da estabilidade. Aí tem como elementos terra e água. Todos nós temos todos os doshas, né? A gente precisa ter tudo isso, um pouquinho de cada coisa, só que tem gente que desequilibra mais para um lado ou desequilibra mais para o outro. E aí a gente usa todas as ferramentas aí da Ayurveda para trabalhar nesses equilíbrios. E aí os doshas da mente, que é o Rajas e Tamas. Rajas fala sobre atividade, desejo, pulso, movimento, cabeça ali, ó, trabalhando. E o Tamas fala sobre a inércia, sobre o repouso, sobre a escuridão.
E aí, nessa aula, o professor tava falando que a gente precisa de tudo isso, porque a gente precisa estar ativo, só que na hora de dormir a gente precisa do tamas, a gente precisa apagar realmente, descansar, desligar. Então, é muito legal, eu adoro, né? Corpo contente, equilíbrio em movimento, é tudo sobre como ter a autonomia no autocuidado. E a Ayurveda traz muitos conceitos maravilhosos, assim, nesse quesito de autonomia. Perceber a sua alimentação, perceber o seu sono, se você precisar levantar à noite para fazer xixi, a higiene do sono, a higiene matinal ali, né? Tudo isso a Ayurveda traz. Então fica aí o convite para você observar a sua alimentação. O Oráculo do Corpo Contente tem a carta do sabor, que fala para você, né, degustar, apreciar. Rola uma pausa aqui, porque a memória do meu celular está cheia. Essa vida de youtuber não é fácil. Preciso de um HD, meninas. Caixa postal tá aqui, me mandem presentes. Mas o que eu ia dizer é o convite. Prestar atenção em como você se sente em cada refeição, em como você se sente com cada alimento. E perceber se tem algo que te deixa mais estufado, com um bem-estar maior ou com um mal-estar, né? Mas fácil perceber o que não faz tão bem assim pra gente. Pra tentar, depois de um tempo, ir substituindo pra manter a nossa saúde melhor, nossos doshas mais equilibrados e tudo isso, tá bom? Então, até já! Vou para a minha escrita do dia. Teste 557 de microfone, luz, câmera, ação. Tem dia que flui, tem dia que empaca. Eita! Enguiçou aqui hoje. Há horas criando coragem para treinar. Comecei o treino da Mari, mas era aula de abdominal. Meu corpo se recusou a fazer, né? E eu acho que é aí que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente passa do limite e é aí que vem lesão, dor, machucado, tensão, contratura, enfim. Vou aqui aproveitar que acordei ayurvédica, auto-observando o meu corpo e vou fazer um flow aqui de yoga, das coisas que eu sei de físio, de yoga, de treino, para dar uma lubrificada nas articulações, para ativar um pouquinho a musculatura e botar esse corpo para mexer, nem que seja só um pouquinho, nem que seja 10 minutinhos. Então, vamos ver como é que sai. Bom, vamos lá. Enquanto houver bateria. Porque o dia não está simples hoje. Está complexo. E aí a gente tenta esvaziar a mente, focando no corpo e na respiração. Então joga a perna para um lado, joga a perna para o outro. Vai sentindo alongar a parte interna das coxas. E aí vamos subir para soltar o quadril. 3 movimentos para cada lado. Juntar as pernocas. Tentar chegar com a mão lá no pé. Mas se você não consegue, pode dobrar os joelhos. E aí vamos pôr a mão debaixo da sola do pé. Se der, se não der, pode só segurar o dedão. E aí a gente dobra bastante o joelho. Estica. Dobra. Estica. Aqui a gente trabalha a mobilidade do tornozelo. Já alonga o punho que ficou no computador.
pode alternar, dobra uma perna, estica a outra. Já vamos trabalhando uma lateralidade, um equilíbrio e, claro, um alongamento dessa cadeia posterior. Com as mãos no chão a gente pode agachar e aí soltar um pouco mais o quadril para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Se para você é fácil ficar de cócoras, pode ficar. Para mim não é, porque o meu tornozelo ele não é tão móvel quanto deveria, já melhorou bastante nos últimos tempos. E aqui a gente solta o quadril, segue alongando um pouco a panturrilha. E aí, boa noite. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas que falam que eu tenho facilidade para fazer vídeo, para falar, é que tudo é conteúdo. Hoje deu tudo mais ou menos certo. Não foi aquele dia 100% produtivo, mas isso é uma dificuldade, né, que workaholics tem, que é de perceber o quanto foi feito, né? Eu trabalhei, fiz coisa, o dia rendeu no que pôde, mas ainda assim com uma sensação de dia esquisito. Um paciente desmarcou, aí embananou minha programação, mas ainda assim eu fiz uma reunião e ainda editei capa, então assim, tem dia que a impostura vai querer bater na sua porta e vai falar que você não tá fazendo nada e tudo mais, mas siga firme, posta do mesmo jeito, mesmo desse jeito aí torto que tá saindo esse vídeo, com vários cortes pra tentar dar certo e não dá. Em geral, os meus cortes são tipo um corte e dá certo. Hoje foi difícil treinar, não treinei tudo. Aí a hora que eu embalei pra fazer os exercícios ali, pra mostrar o flow, acabou a memória de novo. E aí ficou pela metade, ficou sem fim. Mas tem lá outro vídeo se você quiser fazer um pouquinho desse flow de 10 minutos. E é isso. Só vamos. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Estão aqui os meus links para acessar o Oráculo do Corpo Contente, para marcar sessão, para entender o corpo. E é isso. Outono bem fresquinho já tá aqui. Tô tomando chá hoje de meinha. Então, até já já.